Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas bom dia para você que escolheu nesse horário da EBD, hoje, domingo, dia 17 de janeiro, nesse horário consagrado aí da EBD às 9 da manhã, escolheu estar aqui conosco para ouvir um pouco mais a continuidade desse mês de janeiro que nós estamos fazendo, falando um pouco sobre os propósitos. Então, você já conhece, você que já participa há algum tempo do ministério do pastor Rogério, nesses 10 anos, você conhece que o ministério dele é baseado sobre a dinâmica dos propósitos. Então, estou aqui com um livro, Uma Vida com Propósito. Já tivemos uma campanha e brevemente teremos uma outra, onde nós temos 40 dias, onde nós aprendemos sobre os 5 propósitos, que baseiam, através das verdades bíblicas, os nossos direcionamentos enquanto igreja. Então, hoje eu vou estar falando sobre o primeiro propósito, dentro da dinâmica do livro. Embora o Alexandre falou na semana passada a respeito de serviço, mas pela dinâmica do livro, do 8º ao 14º dia, é o primeiro propósito, que é o propósito de adoração. Beleza? Então vamos lá. Nesse livro, Uma Vida com Propósito, você que já leu, eu te convido a ler novamente. Você que ainda não leu, eu te convido a ler. Então, Rick Warren ele vai tratar verdades bíblicas e alguns passos, algumas chaves para que eu possa agradar a Deus, tendo em vista que Ele se agradou em mim ao me criar. Deus teve prazer e tem prazer em todo o nascimento, em toda a sua criação. Então, um nascer de um ser, de uma pessoa, agrada ao coração de Deus e alegra o coração de Deus. Nós passamos aí, final do ano passado, a Priscila com o Felipe, então o mais novo membro de Monte Sião, e que Deus certamente se alegrou demais com o nascimento do Felipe, assim como se alegrou com o nascimento de cada um de nós, ok? Então, de uma forma bem objetiva, mas eu gostaria de passar com vocês, conforme falei, estou tratando do 8º ao 14º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, e a base de adoração. O primeiro passo que nós temos aqui, eu fiz aqui um esboço para que a gente possa estar falando, o propósito número 1 do livro. Você foi planejado para agradar a Deus. E o texto bíblico para basear essa afirmação é Isaías 61, versículo 3, que diz assim: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isso aqui é muito interessante porque é o texto de Isaías 61, já falando a respeito do Cristo, de Jesus. É interessante, mas que ele fala de Jesus e a obra redentora que nos atinge. Então, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, ou outras versões, carvalho de justiça, que é uma árvore forte, uma árvore plantada. E aqui faz menção, uma conexão com o salmista ali no Salmo 1, quando vai dizer que pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que mesmo nos dias de sequidão, nos dias de dificuldade, dará o seu fruto. Deus nos plantou e nos capacitou para sermos fortes diante dele, capacitado por esse Espírito Santo, e desta forma a gente glorifica ele. Ele caminha dizendo, a primeira chave, o primeiro passo, que é você e eu fomos planejados para agradar a Deus. E dentro dessa dinâmica, nós temos Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua bondade são e foram criadas.
Conforme eu falei já nessa introdução, desde o livro de Gênesis capítulo 1 e 2, ele é extremamente lindo, se eu me permito olhar e ver todo o cenário que tem naquelas letras desses dois capítulos. Se você consegue essa conexão com tudo aquilo que você já viu, quer seja pessoalmente, num lugar, eu costumo dizer sempre para as pessoas, na aula, na pregação, que pensa no lugar mais lindo que você já foi. Ou se você é observador e é contemplativo, e quando você, nesse lugar bonito que você foi, ou numa reportagem, um documentário, e que você viu um lugar extraordinário na internet, na televisão, e cheio disso, sabendo que Deus criou tudo aquilo, e você se volta para o texto de Gênesis capítulo 1 e 2, e aquelas linhas, elas constroem imagem dentro da sua cabeça, você vai ter a capacidade de entender a narração de João nesse capítulo 4, verso 11. Digno é o Senhor de receber honra, glória e louvor, porque todas as coisas tu criaste, sabe, é tudo tão belo, tão perfeito, tão extraordinário, tão maravilhoso, que a gente só pode voltar e dizer assim: digno é, Senhor, de honra, glória e louvor. Então, nessa manhã, você que está vendo agora, tarde, noite, você que de repente vai ver num outro horário, você possa glorificar a Deus, porque tudo foi planejado por Ele, e tudo foi planejado para a honra e glória dEle, para agradar a Ele. O coração de Deus está feliz por conta de toda essa criação. Legal? 2. Você e eu, e toda a criação foi feito para que Deus pudesse sorrir. O texto, ou melhor, o que faz Deus sorrir? O texto nos diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Números, capítulo 6, versículo 25. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A ideia de resplandecer, a luz do Senhor resplandeça sobre você. Essa resplandecência, essa glória, a gente tem algumas citações de Salmo, a própria resplandecência, quando Moisés estava lá no monte, lá com o Senhor, então essa resplandecência é algo que Deus ele se permite se manifestar, ele se permite aparecer para nós. Assim como João também ali no capítulo 1, logo ele vai dizer, João capítulo 1, verso 14, e vimos a sua glória. A resplandecência agora ali do capítulo 1 de João era a resplandecência do próprio Cristo, o Deus encarnado agora em toda a sua totalidade, não apenas como uma força e uma luz, mas agora ele por inteiro. E João vai usar a expressão e vimos, espetáculo. A ideia de ver ali é um teatro, é uma coisa extraordinária que João vai dizer. Então, o texto vai dizer o que faz Deus sorrir. Deus sorri quando eu confio nele. Que você possa confiar no Senhor, que você possa encher o teu coração dessa confiança, porque isso faz o coração dele sorrir. Então a gente segue e diz a terceira chave, a essência da adoração. O texto que nós temos nessa terceira chave, o terceiro dia, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, 13. Aqui está talvez a essência da adoração. A adoração tem exatamente a ver com isso aqui: apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A essência da adoração é rendição. Rendição é adoração é reconhecimento. Então rendição é nessa obra extraordinária. A gente está falando aqui que Deus ele criou tudo isso, algo muito maravilhoso,
na sua criação, eu, você e tudo que Ele criou. Mas você e eu sabemos que o pecado entra no mundo e agora espalha perversidade, espalha a morte, mas agora em Cristo Jesus Ele morre a nossa morte para que eu e você pudéssemos ter essa vida. E agora, se pudesse também trazer a adoração como uma palavra, quer dizer rendição. Eu e você devemos estar plenamente rendidos a Deus. Como Paulo vai dizer aqui, como vivos dentre mortos. Eu e você fomos vivificados, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Eu e você temos vida, e essa vida abundante, conforme João 10:10, para que a gente espalhe essa vida abundante e viva no nosso interior uma vida de rendição, porque efetivamente assim vamos estar vivendo uma vida de adoração diante de Deus. Amém? O quarto dia, vai dizer que nós precisamos nos tornarmos amigos de Deus. Deus quer ser o meu e o seu melhor amigo. Nunca, é muito provável que você e eu nunca tenhamos vivido um tempo tão difícil conforme esse agora, de pandemia e necessitado de amigos. Eu sei que você tem amigos e de repente esse amigo tem feito contatos com você diariamente ou semanalmente, te dando uma palavra, você dando uma palavra para ele. Eu até estimulo a você, dê uma palavra a alguém, receba a palavra de alguém, ministre sobre alguém, seja ministrado por alguém, Então Deus ele quer ser o teu melhor amigo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, diz Salmo 25:14. Deus ele se revela, a ideia de segredo aqui é se revelar, Deus ele se revela para aqueles que o temem, e Deus tem prazer em se revelar. Nos tempos de dificuldade, essa semana eu estava ministrando, e batendo um papo, na verdade, com a amiga, a Priscila. E aí a gente estava falando um pouco sobre isso, que às vezes no tempo de dificuldade que a gente tem, é naquele momento que a intensidade do amor de Deus, ele se manifesta ainda mais, ele se torna mais intenso, e a gente experimenta essa intensidade ainda maior do amor de Deus diante das nossas dificuldades. Então, você quer um amigo, o Senhor também quer ser seu amigo. Então, adorar a Deus é ser amigo de Deus. E a quinta chave, desenvolvendo amizade com Deus. Esse texto ele é muito interessante, que é o texto de Tiago 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os seus corações. O texto aqui ele é interessante, que Deus ele diz assim: achegai-vos a Deus. Mas existe um processo, existe uma fórmula, vamos dizer assim, para que a gente se chegue a Deus. Se achegar a Deus requer pureza, requer limpeza, requer inteireza de coração. Essa semana que passou, na segunda-feira, estivemos reunidos enquanto conselho de música e também lá com meu amigo, até porque já conhecia ele antes dele vir aqui para a nossa igreja enquanto ministro também, o Robson. Então ele esteve conosco, já iniciando os seus trabalhos nessa semana. Ele estava falando uma das palavras que ele deu e estava ministrando exatamente sobre isso. Ele falava também sobre pureza. E é exatamente sobre isso, pureza, Deus ele requer pureza, porque ele é puro. Assim como Isaías, naquela visão extraordinária do capítulo 6 de Isaías, Deus é santo, e santidade é pureza. Então Isaías vê aquela sujeira toda do seu povo, dos lábios impuros. Então Deus chama a mim e a você a buscarmos pureza para estar diante dele e agradar o coração dele, porque você e eu podemos estar tão perto de Deus quanto escolho estar. É isso que vai dizer aqui: eu estou tão perto de Deus o quanto escolho estar. A escolha de estar perto de Deus, de viver a intensidade de amizade com Deus, depende de mim e de você, porque Ele está sempre pronto a estar mais perto, a estar intenso na minha vida e na sua vida. A escolha é sua e é minha. 6. A adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração? É sempre uma pergunta, Qual é a adoração que agrada a Deus? O texto bíblico de Marcos 12:33 diz assim: e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que holocaustos e sacrifícios. Amar a Deus, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser.
Não pode restar nada em mim e em você que não ame a Deus, que não deseje a Deus, que não viva intensamente, que não faça tudo para a glória dele. Então, fazendo isso, a gente vai agradar a Deus e vai alcançar a adoração verdadeira. Deus nos quer por inteiro. A inteireza do nosso coração vai agradar plenamente, e aí eu vou alcançar a adoração diante do Senhor. Sétimo e último, quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. O texto vai dizer, o texto de Hebreus 13:5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Eu gosto dessa expressão final: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13:5. É a mesma expressão que vai aparecer também em Isaías, vai aparecer naquela chamada de disposição também para Josué, lá no capítulo 1 de Josué: não te deixarei, não te desampararei. Esse texto fecha aqui a minha fala e é extremamente importante. Deus é real, Deus é palpável na vida, através da vida do irmão, através da administração do seu coração, através do Espírito Santo. Deus é real, adoração é real. Adoração é saber que Ele não te desampara e não vai te deixar. Sabe, eu não sei se você já experimentou alguma dinâmica dessa de desamparo, mas através da adoração, através de uma vida de rendição, através de uma vida que agrada a Deus, através de uma vida que faz Deus sorrir, através de uma vida que está totalmente voltada para Ele, você pode experimentar o real amor de Deus através da adoração, através da música, através da contemplação, através das artes diversas, através da dança, através de tudo que você faça. Porque Paulo vai dizer: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Esse é o meu desejo, é o desejo do Ministério de Adoração, né? E eu fecho aqui dizendo que é o lema nosso, né? E que você vai ouvir muito sobre isso através da base de adoração. Nós da base de adoração somos facilitadores da ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, membro de Monte Sião. Hashtag somos facilitadores. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.